Agora eu vou mostrar para você aqui, dar uma palhinha aqui, no PDF, para você dar uma olhada nas cores. Espera aí, só um minuto, deixa eu abrir aqui para a gente poder dar uma olhada. Já estou aqui, ó, no total são 117 acordes cromáticos, tá? Eu estou no azul aqui, ó, frio e passivo, tranquilo e confiável, o azul das virtudes intelectuais, como oposto do vermelho da paixão, é o que eu já tinha falado com vocês. Então, ó, repara que, olha só, esses quadrados eles têm o mesmo tamanho, tá? Esses retângulos aqui eles têm o mesmo tamanho. Só que você repara que tem proporções diferentes de cor. Você vê que aqui tem mais azul do que nos outros. Então isso aqui tem a ver com aquilo que a Ellen fez. Ela fez a pesquisa dela de acordo com a porcentagem de pessoas que escolhiam determinada cor para, por exemplo, distante. Então, para distante, essas pessoas, a maioria das pessoas selecionou essas 4 cores aqui. Então, dentro dessas 4 cores, a cor que tem mais uso aqui é o azul. E as outras cores têm mais ou menos a mesma quantidade, sendo que é primeiro o prata, depois o branco e depois o verde, tá? Então, a quantidade de verde que você vai usar é menor. Então, frieza. Quando eu quero passar uma ideia de frieza, eu vou usar essas cores aqui nessa proporção. Repara que realmente é bem frio nessa cor aqui, né? Então, tem coisas que só de você olhar assim, você vê que é. E as pessoas votaram de forma separada. Então, você vê que tem muita lógica todo esse estudo que ela fez, né? Aqui, passividade. Então, passividade a gente já tem 1, 2, 3, já são 5 cores, né? Você tem esse prata aqui mais escuro, né? Um prata e aqui é um cinza. Recreação, então são cores ligadas à recreação. Confiança, essas cores aqui, ó, geram confiança, né? A maioria das pessoas entende que essas cores aqui, elas criam confiança. Isso é um acorde cromático. Então, se eu quero criar um personagem que tem esse lance de confiança, eu posso usar um personagem com essas cores, né? Botar uma camisa azul, alguma coisa verde, né? O sapato, alguma coisa que tem uma quantidade, por exemplo, a calça, e marrom e amarelo. A autonomia, você vê que só tem um preto aqui a mais. Inteligência, então a inteligência, você vê que aqui, ó, são as cores. Então você vê, eu falei do leite, né? E leva essas cores aqui, o leite. Então é uma cor que não traz só esse aspecto de ser uma coisa confiável, mas também algo inteligente levar esse leite, né? Que é as cores que eu falei, azul, branco e prata, né? A cor da ciência, né? A ciência, essa aqui. A cor do esporte. Deixa eu ver outro acorde cromático aqui. Ó, a gente está abrindo o verde agora aqui, ó. O verde é tranquilizador ao lado do azul e do branco. Ele tranquiliza. O verde dá esperança com o azul e amarelo. O verde transmite o efeito salutar ao lado do vermelho. É um efeito venenoso ao lado do violeta. Então aqui ela já dá umas informaçõezinhas pra gente. Então você vê, ó, tranquilizador, segurança, o natural, a esperança, o refresco. Realmente parece refrescante essa cor aqui, pra mim, né? O agradável, ó, o venenoso, que ela falou aqui, bastante verde, o amarelo e o roxo, é o violeta. O salutar, a juventude, vamos abrir mais um aqui. Aqui, o vermelho. O acorde de todas as cores mais frequentemente citadas é o que serve para caracterizar um sentimento, uma impressão, não apenas a cor principal. Ou seja, o acorde cromático, ele caracteriza um sentimento. Então ele precisa não é só uma cor, né? Não é só a cor, você precisa do acorde para poder gerar isso. Então o vermelho ele significa quente, próximo, atraente e sensível. Você vê, ó, essas realmente são cores quentes, tá vendo? Traz um calor essas cores aqui, né? Proximidade, alegria, extroversão, o atraente, a força, a paixão, a sexualidade, o erotismo. Então, são 13 PDFs que eu tenho para você, tá guardado para você, que tem os 117 acordes. Como eu já disse, eu vou deixar na descrição o link para você poder baixar os acordes cromáticos. Vamos voltar lá para a página para a gente poder se ver. Pronto, já voltei. Então, como eu estava dizendo, são 13 PDFs, onde você vai ter os 117 acordes, você vai poder entender ali cada um, o significado de cada um, os acordes com cada cor que foi utilizada. E também, se você puder, dá uma olhada no livro da Eva Heller, né, A Psicologia das Cores, que é fantástico. Ali você vai ter um entendimento mais profundo sobre cores, tá? Mais pra frente a gente vai falando, eu vou falando sobre cores com você, mas eu não vou entrar no assunto só de cores aqui, porque senão eu não ensinaria fotomontagem, eu ia entrar só no assunto de cores, que o livro dela é muito vasto, tem muito conteúdo. Então o que eu estou dando para você aqui é o que você precisa saber para você começar aí usar nas suas fotomontagens a cor de uma forma bem mais certeira, né? Você quer dizer X, então você vai usar as cores, então você já vai
tá direcionado para isso. Como foi que eu descobri a importância das cores na fotomontagem? Mais ou menos em 2014 eu comecei muito a querer aprender sobre fotomontagem. E como não tinha um estudo sobre fotomontagem, ainda não existe, né, um estudo direcionado só para fotomontagem, eu comecei a querer aprender um pouco de cada coisa dentro da arte, né? Então, se eu via que um assunto podia ser ligado à fotomontagem, eu ia e começava a estudar aquele assunto. Eu comecei a estudar cinema, teatro, e eu cheguei a um diretor que é o Wes Anderson, que é um cara que eu já falei aqui algumas vezes, e ele é considerado um artista excêntrico, né? Não só nas cores, mas também no visual dos filmes, e aquilo chamou muito minha atenção, as cores que ele usava. Então eu comecei a pesquisar sobre cores também, tentei me aprofundar, não só na teoria das cores, mas quis me aprofundar mais. Aí eu descobri a Eva Heller, e aí eu descobri o livro dela, aí comecei a entrar a fundo no livro, foi que eu comecei a entender sobre acorde cromático, eu vi que eu brincava com paleta, e depois eu descobri que paleta é legal você ter paleta, entender sobre paleta, né? Você usar as paletas de cores, mas a paleta de cores você tem que ter um entendimento mais profundo, você tem que saber o que você quer dizer, como é que aquela cor que eu vou usar vai afetar as pessoas, né? A paleta de cores, ela geralmente ela não foca só nisso, isso pode até acontecer, você pode escolher uma cor tal, né? É uma cor que as lanchonetes usam, é a cor que desperta tal coisa, mas não é um estudo tão profundo quanto o acorde cromático que a Ellen acabou trazendo para a gente. E aí eu vi que isso realmente funcionava na fotomontagem, né? Fazia todo sentido usar aquilo na fotomontagem. E também vendo outros artistas, eu consegui ver que muitos artistas já usavam até mesmo essa técnica do acorde cromático, né? E aí foi aí que eu comecei a me utilizar bastante disso também. Quanto tempo eu demorei para aprender a usar as cores e de que forma isso me ajudou na fotomontagem? Foi mais ou menos uns 2 anos e meio, porque é muita parte teórica, até você entender cada cor, como é que aquilo funciona, como é que você liga aquilo com emoção. Então, foi um estudo bem longo e pesado, porque também não tinha ninguém que juntou essas duas coisas, né? Agora é mais fácil, por exemplo, eu ensinando para você, em menos de um mês você está dominando isso, porque eu já peguei um caminho, eu já criei um caminho, né, que é mais fácil de você chegar. Então, você não demora 2 anos ali. Em 15 dias você já entende o processo, como é que funciona, só precisa depois decorar aí as cores e tal. Mas também você não é obrigado a decorar as cores. Você pode ter as cores guardadas ali, né, numa pasta ali no seu computador. Eu quero falar sobre tal sentimento. Aí você vai lá, qual sentimento é? Aí você vai e já tem esse direcionamento. Eu quero falar sobre tal sentimento, sobre recreação, né, que a gente viu ali no acorde cromático. Aí você vai lá em recreação, vê as cores, como é que eu ligo isso aqui? Recreação, qual é o oposto de recreação, para eu poder criar uma cor oposta na minha fotomontagem? Enfim, você começa a ter essa leitura, né? Você começa a criar essas leituras. Então, para mim, demorou 2 anos, mas porque não existia uma técnica, né? E foi isso que eu acabei desenvolvendo, uma técnica para fotomontagem, onde eu trouxe várias coisas, não só cores, mas como composição, ferramentas certas para usar. Por exemplo, eu recortando as imagens, eu vi que recortar uma imagem usando uma ferramenta bitmap não fica legal, sempre vai ter um pixel a mais ali, um pixel aparecendo, o pixel acaba interferindo no resto das cores. Então eu comecei a fazer recorte usando a ferramenta vetorial. Então, quer dizer, foram vários estudos que eu fiz para chegar nessa minha técnica, né? E como é que isso tudo me ajudou? Me ajudou a ter mais facilidade na hora de criar. Quando eu sento para criar, eu já tenho um caminho traçado, eu já sei quais cores que eu vou usar, eu já sei quem é o personagem principal. É claro que muitas vezes, lá na frente, quando você está lá sei lá, na metade do caminho, alguma coisa te modifica, mas aí você volta atrás um pouquinho e já consegue controlar. Mas geralmente quando eu sento para criar a minha fotomontagem, eu já sei para onde eu quero ir. Eu já sei quais são as imagens, porque fotomontagem, se você não souber para onde você quer, é muito difícil, porque fotomontagem trabalha com fotos, certo? Então, você tem que escolher as fotos. Quer dizer, como é que você vai escolher as fotos se você não sabe nem a direção que você quer, né? Então, você tem que ter um determinado direcionamento. Você pode até começar
recortando uma imagem qualquer. Recortei essa imagem, achei interessante. Mas a partir daquela imagem, você vai ter que criar toda a sequência do que você quer dizer. Você não fica retirando imagens e jogando ali de qualquer jeito, né? Até porque a fotomontagem, como eu disse, é uma fala, você tem que dizer alguma coisa. Então você tem que ter um direcionamento para o que você quer dizer, você tem que saber o que você quer falar, né? O que você está querendo que as pessoas sintam, o que você quer que as pessoas, quando olhem para a sua arte, sintam, pensem, passem a refletir, né?